Olá, bem-vindos às Diferenças. Aqui falamos sobre todos os tipos de limitações. Semana que vem, 28, é o Dia Internacional do Cão Guia. E aproveitando essa data, convidamos o adestrador de cães Paulo Serrati e Patrícia Garrido, sua esposa. Junto conosco, o Scott, que é um cão de serviço psiquiátrico. Olá, muito bem-vindos. Oi, gente, obrigado pelo convite, um prazer estar aqui com vocês. Qual é a diferença, Paulo, entre um cão guia e um cão de estimação? O cão-guia, propriamente dito, ele é um tipo de cão de serviço, ou um tipo de cão de assistência, que presta um serviço voltados para deficientes visuais. O cão de estimação comum é um cão de estimação comum, um cão de companhia. Mas serviço psiquiátrico, por exemplo? O cão de serviço psiquiátrico, que ele também está no hall ali dos cães de assistência, mas em vez de lidar ali, fazer tarefas para deficientes visuais, ele vai prestar ali auxílio para pessoas que têm alguma questão de cunho psiquiátrico. Certo. No caso, a Patrícia, né? Tem transtorno de personalidade, é borderline, sua esposa, vocês têm um filho, 2, com o Scott, é isso? Quase isso. Então a gente tem, isso. E como é que funciona? O que Scott, como é que entra, onde entra o Scott nessa história aí, né? Bom, o Scott, ele foi indicado pelo psiquiatra dela. De início era um cão de suporte emocional e aos poucos, até com o fechamento do diagnóstico dela, a gente viu que a gente conseguiria transformá-lo de fato num cão de serviço para que ele pudesse realizar algumas tarefas que são importantes para o quadro dela, para trazer mais autonomia para ela nesse sentido. Uhum. Então o Scott, dentro desse contexto, ele vai fazer um processo de impedir que ela entre em questões autolesivas, né, em crises autolesivas. Ele vai alertar ela quando ela despersonaliza e se ele não conseguir conter a crise, com terapia de pressão e tentando fazer o afastamento, ele vai procurar ajuda, normalmente a minha ajuda. E ele tem uns que até remédio eles mostram, como é que é? Sim, então eu tenho alunos que a gente trabalha com busca de medicação também, né? Então isso sempre depende de caso para caso, a depender das orientações dos profissionais de saúde que estão envolvidos. Então a gente sempre trabalha com essa equipe multidisciplinar. Mas sim, desculpa. E aí a gente faz esse pareamento com relação à medicação quando é necessário. Você disse que ele não poderia ficar fora do estúdio, porque se ele percebe que ela está desregulando, o que ele faz? Ele late, grita, arranha a porta? Ele vai chorar, vai querer entrar para poder intervir. E, por exemplo, são 2 cômodos à frente, se ele estiver, por exemplo, fora da porta, e ele percebe que ela tá em casa 2 cômodos na frente, ele já descobre essa distância? Dentro de casa, ele consegue descobrir em cômodos diferentes. Aonde ela tá? Aonde ela tá. Que interessante. Como é que você faz esse trabalho, Paulo? É um trabalho muito sério, que exige muita dedicação, né? Onde a gente trabalha com o cão o tempo todo, né? Então é um processo de vivência mesmo. Como você consegue fazer o cão reconhecer um remédio, uma medicação que a pessoa tem que tomar? A gente tem algumas estratégias, então a depender de como é a medicação, eu posso fazer inclusive pelo próprio faro, né? Como identificar exatamente aquela medicação, ou eu posso fazer um pareamento com relação a objetos. Então o remédio sempre vai estar no estojo X, então o cão ele vai procurar o estojo X e não o remédio propriamente dito. Ou em cima da mesa, tem que deixar sempre em cima da mesa, visível, essa coisa não? Não necessariamente, mas né, normalmente a gente usa um estojo específico, porque o cão ele sabe que é aquele estojo que ele tem que buscar e trazer para o paciente, ou a própria questão do faro mesmo daquele medicamento específico. E você vai trabalhando isso até ele gravar, o cérebro gravar? Aí a gente trabalha até ele começar a diferenciar, né, fazer o que a gente chama dos testes falso positivo, né, de induzir ele ao erro e ele ter que conseguir acertar, até ele conseguir realizar isso de forma automática. E é o quê? Com petisco? Como é igual cachorro normal? Como é que vocês fazem isso? Aí depende muito de indivíduo para indivíduo. Então tem indivíduo que vai responder melhor na comida, tem indivíduo que vai responder melhor no brinquedo. Mas o cachorrinho? O cachorro, exato. Também. Então aí a gente vai ver como que aquele indivíduo, né, como que aquele cão ele se comporta, como que ele prefere o treinamento dele, e a gente vai respondendo de acordo com isso as preferências do cão. O que mudou antes do Scott para Patrícia e depois do Scott, por exemplo? Bom, na minha percepção... E na do médico? E na do médico a gente teve uma mudança muito grande, né? Então a Patrícia ela não conseguia ir para lugares públicos, não conseguia às vezes descer para pegar um delivery no condomínio, tinha dificuldade, pânico, né? Por conta de crise de pânico, de ansiedade e tudo mais. Então o Scott passou a dar essa autonomia para ela, né? Dela conseguir fazer isso que ela chama, né, do direito dela de ir e vir, né? Então ela conseguir ir e voltar dos lugares sem grandes transtornos. Mas é porque ele ia com ela, isso? Aí ela se sente mais segura?
a questão da segurança e a questão do trabalho dele mesmo, de alertar as crises, não deixar ela entrar em crise, coisas assim, né? E como que ele não deixa ela entrar em crise? De que maneira? Ele faz o processo de terapia de pressão, né? Que é uma é das... isso? Terapia de pressão é quando existe a projeção do peso em cima do paciente, Ele põe né? a pata dele em cima dela? A pata, o corpo, né? Então ele Sério? faz esse processo para conseguir acalmar ela e conseguir E ajudar ela a se acalma? regular. Exato. Olha só. O Scott é da mesma categoria do cão-guia. E vocês foram a Brasília, de avião, com ele. Fazer o que exatamente? Passear, fazer o quê exatamente? Bom, eu sou coautor, né, do projeto de lei 10286 de 2018. 1086? De 2018. 2018. Isso, que visa reconhecer outras categorias de cão de serviço além do cão-guia. Né? Então esse é um projeto original do Ciro Nogueira, que teve um trabalho meu junto de uma aluna minha, onde a gente começou a brigar por isso há 2 anos atrás, 2023, e a gente conseguiu fazer as propostas necessárias, a gente conseguiu reunir junto com alguns deputados, a gente conseguiu que o Sóstenes Cavalcante fizesse pra gente o pedido de urgência do projeto. Depois a gente conseguiu recolher as assinaturas em tempo recorde para esse projeto ir adiante. Em 2 dias a gente conseguiu todas as assinaturas. E aí, na sequência, teve a votação, né, com relação ao pedido de urgência. E depois ele foi votado no plenário em novembro do ano passado, foi aprovado. E está agora tramitando no Senado. O que prevê o projeto, por exemplo, andar de Uber? Agora, gente, o Scott e a Patrícia estão atrasados. Porque o Uber não quis deixar o Scott entrar. Vocês não têm Então, e esse Paulo, projeto vocês não prevê têm isso, por carro? exemplo? Vocês não têm carro? Teve, só que Carro, eu vim com carro o meu, próprio. como ela veio direto do trabalho, ela veio de Uber. Ela trabalha- Aí ela tava na clínica. E a clínica, ela faz o que na clínica? Ela trabalha com pet terapia, né? Então a gente tem um projeto de pet terapia em que a gente atende com outros cães, né? Então o Scott é só da Patrícia e a gente tem outros cães que atendem outras pessoas. Outras pessoas. Exato. Então, esse projeto prevê isso, por exemplo, andar de Uber, porque eles não o paciente não fica sem o cachorro. E o cachorro sem o paciente, né? Sim. Aqui a gente tem alguns pontos, né? Então aquilo... o cão de serviço, outras categorias de cães de serviço, eles já entram na lei do cão-guia por analogia, mas eles não têm uma legislação própria que traz algumas inseguranças jurídicas, né? Então essa questão do Uber, ela normalmente, mesmo para a própria questão do cão-guia, a gente vê acontecendo, né? Negação de embarque, coisas assim. Então dentro do projeto de lei... No cão-guia, ele é obrigado, o Uber é obrigado a Em aceitar. teoria, sim. Em teoria, o cão de serviço também, porque ele tem, por analogia, Sim, faz sim, parte sim, da mesma não é um lei. cão de estimação, Exato, né? Exato. Então, o que gera é só insegurança jurídica. Então, aquilo mesmo cão-guia que tem uma lei desde 2005, a gente ainda vê esse tipo de coisa. Para o cão de serviço, que apesar de estar ali por analogia, não existe essa segurança jurídica, né? Então, a ideia do projeto é tentar vislumbrar isso, né? E, obviamente, que dentro do contexto ali do projeto de lei, algumas alterações ali, elas fogem um pouco da nossa alçada, então a gente tem que ficar brigando para a coisa sair certa, né? E nem sempre as coisas estão saindo tão certas quanto deveria. Né? O que, por exemplo, não está dando certo? Bom, a gente teve uma entidade sinófila que, de forma aleatória, tentou fazer uma mudança de nomenclatura, o que acabou prejudicando, né, algumas categorias que deveriam estar inclusas. A gente está tentando lutar para que consiga incluir as categorias novamente. A gente tem ali alguns dispositivos que essa entidade sinófila, infelizmente, ela Que colocou... entidade sinófila? Prefiro não comentar no momento. É um político, um parlamentar? Não, uma entidade sinófila é uma organização ligada à sinofilia, mas que eles não têm conhecimento de causa dos cães de serviço. Eles são basicamente um cartório, né? E que organizam eventos. Ok. Então, né, esse pessoal infelizmente colocou, inclusive, o cão-guia dentro da lei. O que, se o texto for aprovado do jeito que está, pode alterar a lei do cão-guia também, o que para a lei do cão-guia é péssimo. Prejudica bastante. Né? Então a gente está numa caminhada de tentar consertar o que essas pessoas acabaram sem querer ou por querer fazendo. Sim, né? sim. É uma luta dura. Agora a gente está praticamente toda semana se reunindo com vários senadores, equipes de senadores, para a gente tentar ver como que é possível, né, a gente conseguir resolver essas questões. Sempre tem que ter alguém para dar o contra, né, para melar o negócio. Esses cães, Paulo, podem andar de avião? Esses cães, eles têm permissão para andar de avião, né? As companhias aéreas têm Shopping, loja, sistema. Restaurante, tudo pode? Exatamente como cão-guia. É? Tá? Que vai diferenciar o procedimento interno, né? Por exemplo, para as companhias. Falando de companhia aérea, né? Então, algumas tem umas vão que não prever... Tem algumas que podem não aceitar, mas aí não aceita nenhum. Né? Então, se eu aceito um, eu aceito todos. Tem que aceitar. Né? Então, as companhias aéreas...
as companhias aéreas, de modo geral, elas têm essa previsibilidade, né? Desde que o cão seja real, obviamente, né? O que a gente vê também são muitos cães fake, né? Uma onda que virou justamente para o cão conseguir embarcar na cabine. Como então as que é pessoas isso? falsificam os laudos, né? Ah, ele Falsifica fala o que é laudo terapêutico médico. e não é. Então a pessoa falsifica lá o laudo médico, falsifica o laudo do adestrador e tenta embarcar com essa até isso o documentação. pessoal faz, gente. Inclusive, ano passado a gente participou de uma entrevista para Record, no Domingo Espetacular, de uma advogada que fazia, intermediava esse processo, né? A denúncia foi com relação a isso. E aí a psiquiatra ali envolvida fez um laudo, a princípio, fraudulento. E o adestrador que eles chamaram também fez um laudo para um cão pitbull de 3 anos que não existia. Gente, mas um cão doméstico pode andar de avião? Então, pelas companhias aéreas, não. Não. Né? Tem a questão do E o porte, né? Os portes terapêutico pequenos, pode. e aí O cão guia de pode. serviço, exato. Os cães de Gente, mas eles assistência pode. falsificam lá. E aí falsificam Pelo o laudo. amor de Deus, que loucura é essa? E aí por isso que banalizou, né? Então antigamente o próprio cão de suporte emocional, ele era permitido, né? E a coisa foi ficando tão banalizada que eles foram cortando. Qual é o impacto do cão terapeuta na vida de um autista, Paulo? Essa é uma pergunta muito legal. Porque a gente vê várias melhoras, né, para o paciente, mas ao mesmo tempo é sempre muito peculiar. Por quê? Cada indivíduo é indivíduo. Eu posso ter 10 autistas numa sala e os 10 vão ter características completamente distintas, né? Talvez para um ou outro o cão não seja indicado e para outros aquilo vai trazer uma autonomia, uma liberdade para aquela pessoa muito grande, né? Então, as principais vantagens que a gente vê é justamente isso, esse ganho de autonomia, a diminuição, né, da questão das crises, né, das desregulações e a questão muitas vezes até de diminuição de medicamento. Né? Então conseguir reduzir doses ou desmamar de algumas medicações. Você pode contar um caso pra gente? Como é que foi? O que aconteceu? Posso, eu tenho muitos alunos que aquilo conseguiram largar algumas medicações, né, por conta do uso do cão, autistas. Criança. Benefício pra criança. É grande. Conseguir se acalmar, conseguir realizar melhor as demandas, né? Pensando no processo de tratamento dela, né? De desenvolvimento dela. Uma das dificuldades maiores, né? Que a gente vê as crianças terem é conseguir realizar as demandas para se desenvolverem, né? E aí, com a ajuda do cão, a gente consegue fazer essas crianças engajarem melhor na questão das demandas que elas precisam apresentar e isso facilita todo o desenvolvimento dela. Cada doença é um tipo de cão ou não? Por exemplo, uma criança tem que ser um pequenininho ou pode ser um border, como que funciona? Depende muito. Então a gente tem que personalizar para aquele indivíduo. Sempre falo, o cão de serviço não pode ser linha de produção. Eu preciso personalizar para aquele indivíduo. Então, o que vai acontecer nesse contexto? Primeiro, eu preciso entender o que essa pessoa tem, qual que é a doença ou o transtorno dela. Se for um autista criança, como é que você trabalha? Aquilo, eu preciso conversar com a família, preciso conversar com a equipe de saúde que atende ela, equipe de saúde e equipe de educação. Sim. E aí eu vou entender qual que é o contexto, quais são as preferências da criança também e o que esses profissionais eles estão entendendo com relação às diretrizes, né, os norteadores do tratamento dela. E a partir dali a gente vai ver quais que são as características que importam pra gente naquele cão pra gente poder selecionar. Na questão da agressividade, melhora? Como que funciona? Então, depende do caso da agressividade, o cão não é recomendável. Ah, não? Tá? Porque pode colocar em risco a integridade do cão. Então a gente precisa analisar isso também. Se for, né, que a gente fala naquela agressividade controlada, normalmente a gente tem uma melhora muito boa. Né? Agora, se realmente for uma desregulação ali mais forte, um processo de agressividade mais forte, muitas vezes o cão não vai ser indicado para aquele paciente. Por exemplo, autolesão. Uma criança, um adolescente que tem autolesão. A autolesão em si é recomendável. Então, o cão consegue fazer a intervenção, conseguir acalmar a criança. Consegue acalmar, ok. Inclusive com a terapia de pressão. A terapia que ele coloca a pata no corpo? A pata, o peso do corpo em si, né? Você teria algum caso impactante para contar pra gente? Tenho. O seu. O seu. Além do meu. Conta o seu pra gente. O meu. É que o meu não foi cão de serviço, né? Mas eu sempre falo que os cães, eles me levantaram da depressão, né? Os dois cães, Paulo. O trabalho com na cães época em si. você não estava com ele, estava? Não, na época não. Você teve depressão severa, é isso? E como que o cão te tirou disso? De que forma? Não chegou a ser severa, mas eu tive um processo bem ruim, né? E de que forma o cão te tirou disso? Eu sempre falo, a ligação com o cão é sempre uma coisa meio mágica, né? Então,
Foi no trabalho com os cães que eu consegui me desenvolver, consegui me estabilizar, consegui largar as medicações, né? E aquilo, eu falo, tudo que eu tenho hoje eu devo aos cães, né? Então... Mas era um cão de estimação que você tinha? Comecei com o trabalho com adestramento em si, né? Então eram cães ou meus ou cães de clientes, né? Mas que esse contato, né, direto com o animal, esse contato maior ali com a natureza, ele fez bastante diferença no meu tratamento. Ainda sem, né, nem imaginava que eu iria trabalhar nessa parte de cão de assistência. Como é que você foi descobrindo, Paulo, essa coisa de que vai trabalhando com cães de assistência? Boa. Justamente nesse processo, né, que me ajudou no meu tratamento, eu comecei a questionar a minha terapeuta com relação a isso e como que eu poderia eventualmente ajudar outras pessoas, né? E a partir dali a gente foi estudando praticamente juntos e eu fui estudando também por fora e começando a correr atrás de conhecimento, estudando como que funcionava lá fora, o que podia fazer, não podia fazer, o que dava certo, o que não dava certo. E aí aos poucos a gente foi amadurecendo isso e até que as oportunidades foram aparecendo e foram dando resultado, né? Então acho que o mais importante é isso, né? Foram dando resultado. Então você já gostava de cachorro, de cão, e aí com a depressão e a terapeuta, você foi chegando a essa conclusão? Foi atrás de adestramento, curso e tal, foi isso? Eu entrei no adestramento por acaso, né? Eu trabalhava com treinamento corporativo e eu tive a ideia de tentar unir a questão, né, do treinamento de cães junto de um treinamento de liderança pensando em parte corporativa, né? Fazer uma analogia ali. E ali eu comecei a mexer um pouquinho com adestramento para me preparar para essa palestra específica. Né? E aí nesse contexto eu entendi que eu estava no lugar errado da mesa, né? E aí eu comecei a pedir auxílio, né, de algumas pessoas, né, que já trabalhavam um pouco na área, médicos veterinários, amigos meus e tudo. E tive um feedback muito positivo, né, testando algumas coisas com os cães deles e tudo. E eu ouvia muito aquele, você tem jeito pra isso, tal, continua, não sei o quê. E aí a gente foi desenvolvendo e foi uma coisa, foi uma transição de carreira meio que natural, assim, por acaso, mas foi natural. Que tipo de cuidado o dono tem que ter com esses cães? Por exemplo, eles se alimentam com comida natural, com petisco, ração, o que exatamente? Na alimentação é muito particular, né? Então é sempre legal só que esse tipo de cão ele tenha, de fato, condições de ter uma alimentação adequada, né? Uma ração super premium, a própria alimentação natural. O Scott é natureba total, né? O Scott ele tem doença inflamatória intestinal. Cadê o petisco dele, olha lá? Aqui, ó. É o quê? Como é que chama? Fórmula natural, dog Mas biscuit. é abóbora, o quê? Banana, esse abóbora? Esse daqui é banana, batata doce e linhaça. É linhaça aí. Ele não é fraco então, não, ele né? é chique. O Scott, ele tem uma doença inflamatória intestinal, né? Que foi diagnosticada. E a gente tentou, né? Algumas ações hipoalergênicas, mas ele comia grandíssimas quantidades, mais de 1 quilo de ração por dia e não ganhava peso. Né? E aí chegou-se a cogitar, inclusive, entrar com supressor de imunidade, imunossupressor e coisas assim. E aí a gente foi num médico veterinário, que inclusive esse médico veterinário, o cachorro dele, que é titulado em IGP-3, que é o maior índice de nível de adestramento que tem, esse cachorro é pai do meu cachorro, do meu pastor alemão. E aí ele fez essa migração para alimentação natural, né, pra gente tentar estabilizar, e graças a Deus estabilizou super, resolveu super, né, a vida do Scott, ele conseguiu ganhar peso de novo, né, então estabilizou a vida com a alimentação natural, né, mas é o que eu falo, não é obrigatório a alimentação natural para todo cão, nem nada disso. Então, do Scott realmente foi essa particularidade da doença dele. Mas pode ser um arroz com carne em casa, tudo bem, com abóbora, com batata doce, não sei o quê. Se for migrar para alimentação natural, é sempre importante consultar, né, um nutrólogo veterinário para fazer a dieta certinho. No caso do Scott, ele come arroz integral e lombo, lombo suíno. Ok. Ele pode comer isso? Ele pode comer isso. Aí tem algumas coisas no meio ali, né? Suplementação, abóbora, enfim. Aí tem alguns... E por quanto tempo eles costumam ficar com seus donos, né? Como é feita a transição de cão terapeuta para cão de estimação no que se refere ao emocional? Eu imagino que seja necessário um tempo para os dois se acostumarem com a aposentadoria do cão, não é? Sim, esse é um ponto que eu converso bastante com os alunos, né? Tanto na hora de entregar um cão, de formar um cão, que é a questão da aposentadoria ou até do eventual óbito do animal, né? Também é uma situação sempre delicada, emocionalmente falando.
Então eu gosto de alinhar, né? Como eu sempre trabalho com equipe multidisciplinar junto, também é um ponto que eu já converso com os terapeutas, né? Para ver se é possível em algum momento já conseguir abordar esse tipo de tema. E uma das facilidades que a gente tem justamente trabalhando com a equipe multidisciplinar é isso, né? Então tem muitas coisas que até fogem da minha alçada enquanto profissional. Então seria o psicólogo ou o psiquiatra que teriam mais condições de lidar com um eventual luto do paciente do que eu, né? Então, obviamente que a gente ajuda na medida do possível, mas eu gosto de fazer essa preparação explicando, né, como que funciona etapa a etapa, e as partes mais ali delicadas ficam com os profissionais de saúde, com a gente atuando em conjunto. Eu não lembro se a gente já perguntou que esses cães representam para os donos. Esse ali é os irmãozinhos do Scott ou é parceiro do Scott? Que irmãozinho do Scott? Ou aquele cachorro preto? A pretinha. A pretinha, ela... É amiga? Ela virou irmã. Vira. O que esses cães, Paulo, representam para os donos? O que eu vejo, né, na minha experiência é que esses cães, eles representam... às vezes a última esperança, né, da pessoa conseguir ter autonomia. Autoestima, confiança, autonomia, independência. Liberdade, independência. Então, vai passar por tudo isso, né? E às vezes é realmente só com o cão. Mesmo você pegar o deficiente visual, que, por exemplo, ele tem acesso, por exemplo, à bengala, a qualidade de vida dele com o cão-guia costuma ser muito superior do que com a bengala. E tem até... eles viajam com o cão-guia, né? Sim. Fazem coisas inacreditáveis, né? Qual é a diferença de você adestrar um cão-guia e um cão psiquiátrico, por exemplo? Basicamente a finalidade do cão, né? Você vai a trabalhar tarefa final. Então, eu não sou especialista em cão-guia propriamente dito, né? Mas no deficiente visual a gente vai trabalhar o cão para fazer aquele trabalho, né? De guiar o deficiente visual nas situações. Atravessar a rua. Procurar saída, procurar escada e coisas nesse sentido. Desviar de obstáculos, né? Então, que aquilo é um dos ganhos de qualidade de vida que o deficiente visual tem com o cão-guia, costuma ser isso também. O fato dele andar sem estar batendo em todo lugar, porque com a bengala ele vai ter que ir batendo até ele encontrar o espaço. Por exemplo, o ideal é que chegue beber o cão, porque, por exemplo, deve dar muito trabalho quando ele já mais velhinho, até para ele se adaptar com o dono, com tudo, né? Com a situação. O ideal é a gente começar a trabalhar com o cão desde filhote. Né? Na prática, como o cão-guia já está bem estabelecido, isso acontece, né? Hoje, o cão-guia basicamente é feito através de doação. Muito difícil você ter um treinador autônomo para cão-guia. Por isso que hoje é basicamente quase que monopolizado pelos institutos, né? Já no cão de serviço, né, as outras categorias de cães de serviço, a gente tem uma abrangência maior. Então, na prática, chega muitas vezes pra gente a pessoa que ela já pegou o cão, ou o cão já tem uma certa idade, tal, pra gente trabalhar. Às vezes dá certo, às vezes não. Né? Então a gente tem um índice ali de 20% a 30% de sucesso com cães que não foram selecionados. Né? Já com cães que foram selecionados, a gente tem uma taxa maior ali de sucesso, né? Porque realmente corre o risco do cão não conseguir realizar toda a demanda. Paulo, em quanto tempo leva, em média, para adestrar esses cães, mais ou menos? Muito bom. Pensando que eu peguei o cão filhote, tirei ele da ninhada com 60 dias, eu vou precisar de 18 meses para conseguir formá-lo. 2 meses é o ideal, tirar com 2 meses. De 60 a 90 dias tirar da ninhada. 2, 3 meses, tá. E aí eu vou ter ali de aproximadamente 18 meses de formação. Porque eu só posso formar esse cão a partir dos 24 meses de idade, ou seja, dos 2 anos de vida. Né? Então, antes disso, ele ainda não está 100% formado, ele ainda está saindo ali do período de adolescência, né? Então, a gente normalmente entrega o cão a partir dos 2 anos. Qual é o custo, Paulo, de um cão-guia, se a gente quiser comprar, por exemplo? Muito bom. Do cão-guia em si, aí aquilo é pelo instituto, a doação é gratuita, né? Mas o custo para o instituto... Mas fica numa fila de quanto? Anos? Fica numa fila... E aquilo, a fila não é necessariamente por ordem de chegada, mas sim pelas características, né, do cão e do condutor. Necessidade. Não só da necessidade, mas tem que dar sorte. Tem que dar o match. Na questão do cão-guia, tem que dar o match. Né? Então, o condutor tem que se adaptar ao cão, o cão tem que conseguir se adaptar ao condutor. Né? Se esse match não acontece, não é feito essa parceria. No cão de serviço em si, isso é um pouco mais fácil, né? A gente trabalha de forma particular e personalizada.
Cão terapêutico. Quanto custa, mais ou menos? Se eu quisesse comprar um cão hoje? O custo varia, aquilo do cão-guia varia em média de 150 a 180 mil reais. Num cão de serviço... Mas ele já vem pronto, já sabendo tudo. O cão-guia, pelo instituto, vai ser entregue bonitinho, vai fazer a junção. Ele sabe o que tem que fazer, atravessar a rua. Isso. O cão de serviço, né, esse tempo ali de 18 meses de formação, outras categorias, varia muito da tarefa, né, da complexidade da tarefa que ele vai ter que realizar, mas tem uma média de custo ali de 40 mil a 180 mil reais também durante esses 18 meses, só o treinamento. E se uma pessoa quiser te contratar para treinar o cãozinho dela, como é que funciona? Aí vai entrar em contato comigo no Instagram, @pauloserrati, ou pelo WhatsApp. A gente vai conversar, vamos fazer ali uma introdução, entender melhor qual que é o caso daquela pessoa para conseguir orientá-la e apresentar ali uma proposta de trabalho. Ideia mais ou menos? Ideia de valores mesmo. De valores, aquilo vai ficar entre 40 a 180 mil reais, a depender da complexidade da tarefa. Mas aí você escolhe o cão, é isso? Você vai lá e vê como é que esse é melhor para esse caso, para outro caso. Se a pessoa ainda não tiver o cão, né, a gente faz todo esse suporte. Se a pessoa já pegou o cão, que não é o mundo ideal, mas a maioria já pegou o cão, já ganhou de doação, já alguma coisa, aí a gente vai entender. E a gente vai analisar para ver se aquele cão ele consegue suprir a demanda ou se não. Então, a pessoa pode ter um cão de estimação e querer fazer ele ser um cão terapeuta, é isso? Cão terapeuta é outra coisa, né? Cão terapeuta é outra coisa. Mas dá para você adestrar um cão de estimação? Para cão guia não, né? Para cão guia não, para outras categorias de cães de serviço, o próprio cão de serviço psiquiátrico às vezes é possível, mas aquilo existe, né, uma taxa maior de não... um caramelo pode ser. Ele pode ser um cão guia, um cão terapeuta. Cão terapeuta Cão terapeuta é outra coisa. Cão terapeuta então, ele vai fazer o trabalho nas clínicas, etc. O cão de serviço só fica em clínica, é isso? Clínica, hospital, escola, né? Então ele vai atender vários pacientes, né? Então eu tô com um cão, ele vai atender todo mundo que tá aqui, vai fazer vários atendimentos. O cão de serviço, ele é só daquele condutor. Isso. Né? Então o cão guia é só daquele deficiente Pode ser visual. Um caramelo, que a pessoa já tenha. Então, aí já é a gente entra de estimação. A gente entra no debate. Não é que não possa, é que normalmente não compensa o custo-benefício. Por quê? Por quê? Se eu pegar um cão que eu não tenho histórico de saúde, não tem histórico comportamental, eu tenho um risco... raça definida de rua. Você está falando aí de rua, é isso? Não só de rua, mas até de cruzas erradas, né? A gente, infelizmente, chega muito pra gente até cães de raça, mas que foram feitos de cruzas erradas. Né? E aí eu pego um cão que eu vou investir 100 mil reais nele pra formá-lo e com 2 anos, 3 anos, ele vai me apresentar uma displasia severa e vai ter que aposentar precocemente. E eles não costumam obedecer também? São mais difíceis? A parte comportamental costuma ser tranquila, mas aquilo, eu tenho cães com diferentes temperamentos, né? Se eu consigo ter, né, bons criadores, e aí a importância da gente valorizar os bons criadores, eu consigo selecionar mais fácil os temperamentos que eu preciso para fazer esse trabalho e consigo fazer essa seleção de saúde, diminuindo o risco de problemas de saúde que vão impedir esse cão de trabalhar. Então a seleção pra gente ela é muito importante. Sim. E o que é um bom criador, por exemplo? Um bom criador é um criador que faz o trabalho de forma séria, né, planejada, né, que vai conseguir ali realmente estudar, né, as cruzas e trazer o que é melhor para o cão, né, pensando nas demandas que aquele cão vai ter, de forma que fique saudável para o cão. Tanto para as matrizes, quanto para os padreadores, quanto para os filhotes. Vamos ver se ela está chegando? Vamos ver como é que está essa situação aí. Chegou! Já vem, né? Aqui já pararam, todo lugar pararam. Ele causa, né? Ele causa. Ele não sai do pé dela, né? Ele não sai. Quando ele tá a serviço... Aí ele sabe que ele tá a serviço? Como que ele sabe que ele tá a serviço? A gente pareia com colete, né? Quando põe o colete ele sabe que acabou a graça. Exato. Agora ninguém pode mexer comigo. Aí é que normalmente ele é feito pra não subir mesmo. Tá. Aí a gente vai... Ele é grande. Eu sou grande. O que benefícios, por exemplo, o Rafa tem DI, deficiência intelectual, traços de autismo, baixa visão. Ele enxerga 20% no total. Que benefícios um cão terapeuta, terapeuta? Cão de serviço. Cão de serviço traria para o Rafa? Por exemplo, ele não atravessa uma rua sozinho. O que seria legal? O que traria de benefício? Vamos lá. Aí aquilo. A primeira coisa, a gente precisa conversar com a equipe de saúde que acompanha ele. Por quê?
muitas coisas, às vezes, fazem sentido na nossa cabeça, mas podem ir contra as diretrizes de tratamento que os profissionais estão pensando para ele ou utilizando com ele, tá? Então, eu já tive, inclusive, profissionais que quando a gente foi conversar sobre aquele paciente ter ou não um cão de serviço, ele falou, olha, muito legal, mas eu acredito que para essas coisas ele tem a capacidade de fazer isso com autonomia. A gente está conseguindo, inclusive, um ganho de autonomia. E eu penso que se eu colocar o cão agora com essa função... Então não é que a pessoa não pode ter cachorro, mas não com essa função, com essa responsabilidade. Eu penso que a gente pode ter um retrocesso nessa autonomia que ele está ganhando. Né? E isso vai partir para todas as tarefas eventuais que esse cão ele vai poder realizar. Por isso que a gente precisa sentar primeiro com a equipe de saúde e entender o que a equipe de saúde pensa para o caso, né? Agora, pensando de um modo geral, a questão da confiança, a questão dele conseguir se locomover com mais facilidade, a questão dele conseguir ter ali um processo de regulação emocional, de atravessar a rua, independência. Fica sozinho em casa, que ele tem medo. Fica sozinho em casa, traz Você já viu isso? Já aconteceu isso? Sim. O Scott é um que traz a segurança pra Patrícia quando ela tá sozinha em casa. É. Aí ela fica de boa. Ela fica de boa. Aham. Eu acho que é mais ou menos o que aconteceu com o Rafa quando ele frequentava a Mara. Perguntei pra eles, não é interessante o caso dele andar com bengala? Eles disseram não, porque ele tem um resíduo visual e se ele começar a andar com a bengala, ele não vai mais querer enxergar, se esforçar para enxergar. Então deixa assim para ele aproveitar o resíduo visual dele. É a mesma coisa que você acabou de falar. Basicamente. Então, a gente precisa desse direcionamento, né? As coisas, eu falo, não podem sair da nossa cabeça como adestrador, nem da cabeça do paciente, nem da cabeça dos familiares. Então, esse processo todo ele tem que ser baseado nas diretrizes da equipe de saúde e educação daquele paciente. Patrícia, chegou a Patrícia, chegou o Scott. Tá aqui embaixo. Por acaso o Scott foi o cupido entre esse namoro e casamento? Como é que foi? Conta isso. Foi. O Scott, ele foi direcionado pra mim, né, por uma psicóloga na época, mas ela não entendia muito bem do assunto e eu também não. E na época me tratavam como uma depressão. E ela falou, vai ser ótimo um cachorro pra você, porque ele vai te dar um senso de responsabilidade pra você sair, pra você ter que se movimentar mais, tudo mais. E eu peguei, ganhei o Scott. E no final o Scott começou a me dar mais dor de cabeça, mais gatilho do que... Porque eu não sabia, eu não tinha ferramentas pra treinar ele. Não sabia como usar. Não sabia ele utilizar já tava o cachorro. Treinado. Não, ele veio filhote pra mim, porque foi assim, uma psicóloga falou, pega um cachorro. Pra distrair. Aí pegamos um cachorro pra colocar na minha terapia, mas ninguém falou o processo, né? Tipo, é um cão que tem que ser treinado, tem que ser um treinador específico. Então, eu passei por 4 adestradores antes do Paulo. E o Scott, ele me dava vários gatilhos, né? Porque, por exemplo, eu tenho fobia social. Então, eu andava na rua, ele era um cachorro que puxava muito. Então, ele é um cachorro grande que saía me puxando. Então, eu já tinha medo de sair na rua, já parecia que tava todo mundo me olhando mais ainda. E ele não parava quieto. Eu lembro que eu ficava sentada no sofá, ele pulava o sofá pra lá e pra cá. E eu falava, meu Deus do céu, tipo, esse cachorro, tipo, não me ajuda no meu tratamento. Aí foi que eu encontrei o Instagram do Paulo, vi que ele era especialista em treinar, falei, cara, me socorre, tem um cachorro e ele tá muito louco. E o Paulo começou a adestrar ele, acho que com 7, 8 meses. 7 meses. E a gente começou a se conhecer e quando a gente foi ver, a gente tava se relacionando. Olha, aí ficou que legal. Uma brincadeira, o pessoal fala. O Scott é o padrinho. O Scott é o padrinho. Que legal. E por que foi legal, assim? Vocês acham que sempre, em todos os casos de depressão, é legal ter um cão? Acho que não. Porque eu falo assim, né, como usuária, né? Tem dias que, pra mim, por mais que meu quadro não seja, né? Eu tenho a comorbidade da depressão, mas tem dias que eu não quero levantar da cama. Imagina eu com aquele cachorro que eu tinha, que não tinha um treinamento específico pra isso. Ele ficava doido em casa. Então, tipo, eu tinha o peso da depressão, do diagnóstico, né? De você se sentir mal porque você não consegue levantar da cama. Você se sente mal porque você não consegue escovar o dente, tomar banho. Culpa. Você sente culpa. E você olha pro lado e na época, né? O que eu passei com o meu cachorro, assim, cara, o cachorro tá muito louco. E a culpa é minha, porque eu não consigo ser boa pra ele, pra sair, passear com ele, pra fazer não sei o quê. Ele tá mal porque eu sou ruim. Então, aquele senso de negatividade, né? Aquela coisa ruim que a gente sente, piorava. Então, eu acho que se a gente tem, dentro do tratamento, por exemplo, assim, hoje, nas minhas crises que eu fico em casa, que eu não consigo sair da cama e tudo mais, o Scott consegue me auxiliar, porque ele consegue ficar quieto. Ele foi treinado pra ficar quieto. Então, ele sabe que aquele momento, assim, vai passar. Ele não percebe que você tá numa inquietação, numa agitação, ou que você quer ficar dormindo, e ele respeita. Ele consegue respeitar. Então, por exemplo, eu tô aqui, agora eu tô mais tranquila, mas quando eu cheguei eu tava muito mais ansiosa, muito mais nervosa.
Então você vê que ele fica mais em cima de mim. Então quando eu consigo pra te baixar acalmar, e pra me te acalmar, acalmar. se reparar, ele tá aqui. É. Deitado, fingindo No que chão. não E existe. se ela entrar em crise de novo, ele E se eu vai entrar em levantar crise de e novo, subir. ele levanta e sobe em cima de mim. E a crise foi por causa do Uber que não quis aceitar o Scott. É. Conta pra gente como é que foi. Exatamente. A parte difícil da minha vida, eu falo, né? É essa porque eu preciso de um cachorro pra eu ter o meu direito de ir e vir com uma pessoa comum. Mas pra eu ter esse direito, eu tenho que brigar com todo mundo. Então eu falo assim, onde que tá esse direito? Cadê a lei? E eu tava até conversando com o motorista do Uber agora. Ele falou assim, não sei que lá de cão guia. Eu falei, cara, eu consigo pegar até mais carro do que o pessoal com cão guia. Sim. Porque o cão guia, muitas vezes é dificultoso pra eles mandarem uma mensagem avisando que tá com cão e tudo mais. E eles não conseguem, às vezes, como que vai colocar o cachorro. O cachorro normalmente é grande também, que nem o Scott. E... despersonalizei. Mas eu acho que a parte mais difícil pra mim é todo momento ter que exigir. Então eu peguei o Uber, aí eu peço, aviso que eu tô com o cachorro, aí parece que eu tô implorando. Tipo assim, ó, por favor, me leva com o cachorro. Sim. O cachorro é quietinho, ele vai no chão. E vai indo assim por diante, né? Sim. É muito comum acontecer isso? De Uber não aceitar? Muito. Isso eu falo tanto como usuária de cão de serviço, né? De psiquiátrico, como amigos que são deficientes visuais e têm uso de cão guia que não aceitam. Também não aceita. Nem Não. cão guia. Nem o cão guia, que tem uma lei federal. Eu acho, sabe o que é? Falta de informação. Porque eles não sabem, por exemplo, o que eles devem ter medo? O cachorro vai latir, vai me atacar, vai urinar, vai defecar. Então, eu acho que esse é o grande problema, né? Essa insegurança toda. Porque Uber falta aceita a pessoa, informação. não o cão O cão, em si. O cão adestrado, ele não faz nada disso, né? Porque ele está em serviço. Como é que ele sabe que ele está em serviço, por exemplo? A gente pode ter alguns marcadores, né? Por exemplo, o próprio colete. Eles usam colete, ele já sabe que não tá pra brincadeira. Exato. Isso com o cão guia também, né? Então, quando ele tá com a arnes, né? Com aquela ferramenta do peitoral que vai conduzir. Tá, ele já sabe ele que não é sabe pra que fazer ali nada. ele tá em modo de trabalho e que acabou Olha a distração e tem que fazer a coisa certinha. Então, é uma ferramenta comum da gente parear essa mentalidade de serviço pro cão. Tanto que quando eles vão no banheiro, qualquer coisa assim, ou alguém vai interagir com eles, a gente tira o colete. Ah, Então, por exemplo, o cachorro não vai fazer xixi no Uber, porque ele tá com o colete, ele tá com a Ele arnes, sabe que ele não sabe pode. que aquilo não pode. Olha só. Eles sabem que pra eles ir no banheiro, eles têm que ter a liberação e o comando. Então, a gente tira o colete, fala, olha, banheiro, e eles vão no banheiro e assim tem por a diante. hora certa, tem o comando, é isso? Sim. Era certo, tem comando, é tudo Tem local, estruturado, a gente não libera eles. Por exemplo, o Scott não faz xixi em ambiente nenhum que seja fechado. Ah, é? Ele faz só em ambiente aberto. Então, ele vai na calçada, ele vai em outro lugar. Mas e na sua pra casa fazer. como fica? Na minha casa também. Ele sai pra fora. Mas no se for quintal e apartamento? faz. Tem Ou que sair. Você tem que sair. Ou você parei ele saindo, ou tem hoje em dia o modelo da Wheezy, que é um banheiro inteligente, que aí você leva o cachorro e ele vê que é uma estrutura, né? Ele é altinho, é mais rígido, né? Um tapete borrágico, e ele percebe que é diferente e faz xixi ali. Mas Não, o eles não Scott fazem também faz xixi no Easy. A gente morou em apartamento por um bom tempo, ele também faz xixi no Easy, mas normalmente a gente prefere as áreas externas. Dá para prescrever, e já aconteceu isso, prescrever cão terapêutico para depressão? Então, isso é um processo que inclusive na pandemia se banalizou muito, né? De muitos profissionais inadvertidamente prescrever cachorro como se fosse antidepressivo. E aí se isso não foi de fato um processo estruturado, eu posso gerar dois problemas, né? Um para a pessoa e outro para o próprio cão. Então, por exemplo, tem uma pessoa num estágio depressivo em que ela não está conseguindo lidar com as próprias demandas, não está conseguindo cuidar dela mesma. E aí eu coloco um outro ser que vai gerar uma outra responsabilidade para ela e que ela não tá conseguindo cuidar de um. E aí vai Nem entrar dela. nesse processo de culpa, de remorso, de um monte de coisa. Muitas vezes agravar esse processo de depressão por esse sentimento, às vezes, de falha, etc. E um problema pro cão. Por quê? Nesse problema do cão, às vezes ele vai ser negligenciado. Sim. Inclusive, às vezes, entrando em processo de maus tratos. Sim. Né? Então é um processo muito delicado esse daí que precisa ser muito bem estudado. E aí, independente se é cão de estimação ou um cão de assistência. Né? Então, os profissionais, né, que fazem esse tipo de indicação, a gente brinca, né? O cão ele faz bem para todo mundo, mas mesmo assim eu preciso analisar qual que é o contexto e qual que vai ser o direcionamento desse cão. O que você estava falando, Patrícia? Agora a gente perdeu. Deixa eu lembrar. Era da terapia como o antidepressivo. Não era? Não, tudo bem. Que mensagem você gostaria de deixar para as pessoas que precisam ou que acham que precisam de um cão terapêutico?
ou um cão de serviço. E também para as autoridades, em termos de lei. Ela acabou de ter um problema sério com o Uber, de não aceitar. Ela diz que cão-guia também, muitos não aceitam cão-guia. E é importante saberem, né? Eu acho que a importância da informação, de divulgar essa informação, que esses cães não vão fazer nada, não vão atacar, não vão ser agressivos com o condutor, não vai morder, não vai urinar, não vai destruir, não vai fazer nada, né? E mesmo que algum acidente aconteça, o condutor é responsável. Então, tipo, se o Scott morder, destruir alguma coisa aqui, a Patrícia é integralmente responsável por reparar os danos. E o adestrador também. O adestrador responde na mesma medida que o condutor. E joga a bola pro adestrador. Pegamos um cão-guia. Aí o cão-guia entrou no Uber e, sei lá, destruiu, roeu lá a poltrona, né? A pessoa tem que indenizar. A pessoa, o dono do cão-guia. Sim. Mas eu acho que eles têm medo que o cachorro vai sujar o carro, né? Isso é muito... Por falta de informação. É falta de informação. Acontece. Então, o que você diria para essas pessoas que acham que precisam ter um cão, né? Primeiramente. Bom, primeira coisa é vocês conseguirem procurar pessoas que saibam o que estão fazendo. Né? Se orientar com os profissionais de saúde, procurar um adestrador especializado nessa parte para que você consiga tirar as dúvidas e tenha as informações corretas. Senão você pode dar um tiro no pé. E para as pessoas, e com relação ao Uber, né? Informações no sentido de que o cão não vai atacar, não vai destruir o carro, não vai urinar, defecar, enfim. Bom, se você é Uber e está assistindo a gente ou conhece alguém que é Uber, primeiro ponto, cão de serviço ele vai no assoalho do carro, ou seja, ele não vai em cima do banco. Então essa questão de rasgar banco, sujar banco, etc, já cai por terra. Então ele vai no assoalho bonitinho. Quietinho, né? Se o cão ele apresentar algum desvio de comportamento, você pode questionar e aí sim, não, o cão ele tá latindo, ele tá agressivo, ele tá fazendo alguma coisa indevida. Mas acontece isso? Já aconteceu? Com cães reais não, mas acontecem com pessoas que fazem a fraude do cão. Quando o cão não é de verdade, exato, não é verdadeiramente então isso pode terapêutico. Acontecer. A pessoa já laudou dizendo que ele era terapêutico, ele não era. Que ele era de serviço, né? Então, se isso acontecer, você vai perceber. A pessoa vai querer colocar ele no banco, não vai ter zelo, o cachorro vai estar ali com comportamentos incompatíveis. O cão de serviço real, ele vai passar desapercebido. Ele é treinado para ser invisível nessas situações. A gente pode dar até o exemplo do Scott. A gente quis colocar ele na cadeira, ele se sente muito mais confortável no chão. Porque ele sabe que o ambiente dele é esse. O lugar dele e vocês nem perceberam que tem cachorro aqui. Não tem, nem parece que tem cachorro aqui dentro. Então, o que você diria para o pessoal do Uber? Então é aquilo, o cão de serviço ele de fato está invisível, não tem problema nenhum, não vai sujar seu carro, não vai acontecer nada. Cão está com comportamentos incompatíveis, aí você pode inclusive fazer uma denúncia, né, exigir a documentação para ver se de fato aquele cão é um cão de serviço treinado e eventualmente tendo algum problema, o condutor é responsável e o profissional que emitiu o laudo dele também. Então os cães o laudo, se eu tenho algum problema com aquele cão, eu também respondo. E vamos mandar um recado também para os políticos, parlamentares, né, que estão aí com o projeto de lei. O que a gente pode dizer? O que você diria para eles? Gente, cão de serviço, de modo geral, cão de assistência, é um tema muito legal. A gente sabe que tem uma resistência muito baixa a esse tema, é um tema muito popular. Isso. Mas ele precisa ser encarado de forma técnica, porque senão você vai gerar vários problemas, podendo prejudicar inclusive usuários que já são contemplados, como o pessoal do cão-guia, e a gente pode gerar vários transtornos com relação a cães mal treinados, a profissionais desqualificados atuando, e gerar um grande problema, inclusive, com relação ao próprio embarque aéreo, onde companhias aéreas podem simplesmente se recusar a transportar cachorro por conta de coisas desse tipo. Normalmente elas aceitam o cão-guia. O cão de serviço. Cão de serviço também. O cão de serviço elas aceitam? Sim. Ok. E você, Patrícia, o que você diria para as pessoas, os usuários dos cães de serviço? Os usuários? Eu diria pra gente ter mais força, né? E eu sei que é uma dificuldade nossa em relação a isso, mas essa resiliência da gente conseguir permanecer e ir atrás, né, de treinamento e qualificação
e lutar pelo nosso direito, porque a gente merece poder andar e sair para qualquer lugar, mesmo dependendo dele. Bem curtinho, bem resumido. O que mudou a sua vida? No que mudou com a chegada do... Com a Tudo. chegada, não. Do Scott. Com o adestramento, O Scott né? mudou a minha vida completamente. Eu não conseguia sair de casa, descer sozinha. Então o Scott me deu autonomia, o Scott me dá confiança. E é com ele que eu consigo ter a liberdade e exigir, né? Literalmente. Existir. Ele é companheiro, é parceiro, ele O faz Scott, tudo. ele é meu melhor amigo. E antes dele ser meu melhor amigo, eu brinco assim que ele faz parte do meu tratamento. Então, que é a principal, né? Então, a tendência é que eu melhore e o que eu não consiga melhorar, ele consiga ainda fazer por mim. Mas o que eu espero é que cada vez mais eu tenha mais autonomia para fazer e viver melhor. Bem rapidinho, esse trabalho que você faz nas clínicas, como que funciona? Eu faço um trabalho de pet terapia, né, o nome popular, e eu utilizo o cão como parte da terapia para potencializar. Então, por exemplo, eu estou numa sessão de fisioterapia, ela vai fazer um circuito, eu levo o cachorro e a gente faz com o cachorro o circuito e a criança tem maior engajamento, a criança normalmente tem maior estimulação da fala, estimulação de coordenação motora grossa e fina, e entre outros benefícios. Ok, então já deixa seus contatos. Meus contatos, @Paulo Serrati no Instagram ou WhatsApp 11 94594 9669. Pode falar comigo que a gente vai conversar sobre o seu caso e tirar suas dúvidas. Ok, nossos agradecimentos então ao adestrador de cães Paulo Serrati, Patrícia Garrido. Parabéns, sucesso para vocês. Muito obrigado por terem vindo. Obrigadão, valeu, gente. Obrigado, gente. Ah, Obrigado. deixa eu só mostrar aqui, ó. O Scott ganhou uma. Ele é. Olha lá, ele vai ganhar um petisco. Scott. Ele ganhou. Ele é natureba, é um cachorro que só come comida só natural. Olha lá. Olha lá, Rafa. Ele veio pro programa aqui, pro podcast, e ganhou um petisco. Olha lá, Rafa. Ele se estressou com o Uber, mas agora vai ser recompensado. Né? E o Rafa, vamos fazer propaganda aqui do Rafa. O Paulo e a gente ainda Patrícia ganhou. ganharam aí chocolate Choco Rafa. Exatamente. Ixi, não tô conseguindo abrir, não. Não tá querendo abrir? Não, acho que o Paulo puxou. Mas ele fez certo. Abriu. Agora abriu. E aí, Scott, que delícia! Olha só! Mostra pra Uau, que câmera. delícia! Brigadão, gente, brigadão. A Fórmula Natural, que é a nossa parceira também. Ah, é parceira, que show! Parabéns, gente. Obrigada, hein? Olha, ele tá comendo tudo, que patrocínio. delícia.